Quantos são os caminhos para encontrar Deus? De quantas estradas eles são feitos? Não houve na história da humanidade cultura alguma que não tivesse nos seus valores o entendimento de Deus. As formas de interpretação da divindade variam a centenas. Porém, nenhum povo houve que negasse a existência de uma força maior a comandar os desígnios do universo. Assim, crer na existência de Deus transcende o aspecto cultural e se insere na essência do sentimento humano de que existe um Criador a gerar a vida, do macro ao microcosmo. E ao longo da história, vários foram os ensaios para se explicar e entender Deus. Seja o Deus do castigo, a vingança, o Deus da vingança, aquele das civilizações antigas, ou o Deus concebido em forma humana, como nas mitologias greco-romanas, ou ainda o Deus natureza dos celtas, sempre foram tentativas do homem de entender Deus. E hoje? Como entendemos Deus hoje? Provavelmente as suas respostas e explicações acerca da divindade estão pautadas em uma explicação doutrinária ou religiosa. E é exatamente para isso que as religiões se estruturam, para nos ajudar a redescobrir Deus, suas leis, seus desígnios e para Ele nos voltarmos. Desta forma, podemos entender a religião não como um fim, e sim um meio que encontramos para entendê-lo e tê-lo na nossa vida diária. Para Deus, todos os caminhos que levem a Ele são dignos de respeito. Toda doutrina, toda religião que nos torne melhores é válida. Mas devemos lembrar que a religião por si só não basta em nossa vida, se não praticarmos seus ensinamentos. Há inúmeras pessoas que, sem pertencerem a alguma religião, têm uma vida de respeito ao próximo, de ótima conduta, de honestidade, de caráter inquestionável. Mas não esqueçam elas que existe sim esta energia divina que nos criou e nos ampara, independente de religiões. Jamais, com ou sem religião, duvidem da existência de Deus. Existem outras apegadas a essa ou aquela escola religiosa que só se mostram preocupadas com o fanatismo de sua crença, cuidando muito pouco do seu íntimo. Se o culto que escolhemos nos faz pessoas melhores, nos ajuda a entender as leis de Deus, a nos entender e a entender ao próximo, essa é a melhor religião para nós. Porém, se ainda nos vinculamos a uma preocupados com o que os outros vão estar vendo ou estar pensando, somente para satisfazer vaidades, e ainda recriminamos e criticamos as demais, há que se repensar como estamos construindo nossa relação com Deus. Em relação a isso, Chico Xavier nos deixou uma frase que exprime uma grande verdade. Aquele que acredita realmente na sua própria religião não tem tempo e nem necessidade de criticar a fé dos outros. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.